Vamos continuar aqui falando sobre o oráculo e os odus. É muito importante. Um odu é a resposta de iluminar a sua situação e, dependendo do seu objetivo de vida e com a ajuda dos orixás, vai socorrê-lo. Essa energia primária vai se manipular pelo Babalaô, através do Ebó e Ifá, que são diferentes do candomblé. Através do orixá que responderão naquele momento em seu auxílio. Irão te ajudar, mas muito mais do que o Ebó, você também tem que se ajudar a entender a sua situação, entender o seu problema e as suas dificuldades e o que causou isso tudo. O Odu vai lhe ajudar a entender isso e trazer essas respostas para vocês. Nem sempre é aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas o Odu vai lhe dizer sempre a verdade. Então a leitura, o entendimento do que vocês vão passar para outras pessoas é muito importante, porque a palavra tem um poder absurdo e ele não vai cair. Tá? Quando perguntaram a Orumilá o que era a verdade, Orumilá disse que a verdade é Olodumare. Olodumare é a palavra que não cai. Então a gente tem que seguir esses exemplos. Nossa palavra não pode cair. A gente tem que ser firme nela. Muito mesmo. E por isso que existe história, mito, Exê, para mostrar isso. O Babalaô, acima de tudo, tem que trabalhar esse aspecto em você. Fazer você entender o que está acontecendo e a origem dos problemas, para que você ajude. Nem tudo é Ebó, e nem tudo é Ifá. Nem tudo, aliás, nunca é culpa dos orixás. De maneira alguma. A culpa sempre é nossa. Nós que escolhemos errado, aí com isso vai dar errado. Não tem jeito. Já disse isso várias vezes e não vou cansar de repetir isso. Porque isso é de extrema importância. Então, a palavra das coisas mais importantes na religião de Yorubá. E o Babalaô são as pessoas que traz para o consulente a sabedoria de Orumilá, a solução de um problema. Tudo vai depender das ações na sua origem, no sentido de corrigir corretamente a forma que você vive, decisões que você tomou, que falhou, lugares que você foi, pessoas que você conviveu, e etc. É claro que a energia negativa que está em você, o Mó Araim, Araie, é uma obsessão. Geralmente é um fruto de feitiço, olho grande, palavras que colocam mal, Oxô, que é essas coisas de feiticeiros, e a Dje, que é as feiticeiras, e por aí vai. Não vão ser neutralizados, mas você deve ficar longe da fonte desse problema. Senão, vai ser uma coisa interminável. Assim, essa negatividade ou positividade que pode ser traduzida pelo Odu não fica fluentemente. Ela escorre pelos dedos como água. Então, para que você mantenha a linha reta e um bom caminho, você tem que fazer a sua parte. O orixá sempre vai lhe conduzir para um lugar bom, sempre, 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 sempre. Tem um trechozinho de um Itã, só não me lembro agora, não me recordo o Odu, mas ele diz assim: um pescador estava à beira do rio, chorando muito e pedindo a Olodumare que o ajudasse. Olodumare respondeu a ele que ele tinha tudo para poder conseguir a sua pesca e alimentar a sua família. Mas ele ainda continuou insistindo em chorar. E lhe perguntou a Olodumare:
meu pai, quanto é um segundo para o senhor? Aí o Olodumare respondeu, umas 1000 vidas, aleatoriamente. Aí ele perguntou, quanto é para o senhor $1 milhão? Aí o Olodumare respondeu, é 1 centavo. O pescador tornou a falar com o Olodumare. Meu pai, por favor, me dê 1 centavo. O Olodumare não teve nenhum trabalho de responder. Espera 1000 anos. Então, o que eu quero dizer com essas coisas todas é que nós temos que fazer a nossa parte para que o Orixá também faça dele. Tá? E isso é importante. Porque os seus atos omissos, suas ações de forma de viver vão te trazer a uma situação. Essa situação você vai ficar muito prejudicado em sua vida. E isso vai ter gerações e gerações que vão pagar por isso. Então, aquilo que você criou para a sua vida é o que você está recebendo dela. Então, para você ser mais correto com as coisas, mais equilibrado, esse é o caminho que o Odu traz para que você encontre o equilíbrio. Sem esse equilíbrio não tem nada. Então, tudo que eu expliquei anteriormente está nessa linguagem de Odu. Odu é a linguagem de Orumilá para falar com a gente. Orumilá se manifesta através do Odu. Ele é o meio de comunicação e ao ser obtido por um babalaô, ele já está disponível e atuando sobre a vida de cada um de nós e do consulente que está ali naquele momento. Cabe ao babalaô trazer os ebós adequados, o sacrifício, os rituais que forem necessários para que aquela pessoa encontre um bom caminho. E isso é importantíssimo, eu sempre falo isso e não vou cansar de falar. Nós temos a obrigação de encaminhar as pessoas para um bom caminho. Sempre, 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 sempre. Tá? Então, essa manifestação ela será sempre positiva, porque você, entendendo esse recado, você vai conduzir a sua vida de uma forma diferente. Então, se suas coisas não deram certo, por que continuar com ela? Mude, preste mais atenção, abre os olhos, olha ao seu lado quantas oportunidades tem na vida. Então, por favor, goste de você, cuide de você, que os orixás vão sempre te abraçar. O Odu é sempre uma força básica, primária e sempre necessário ser direcionado através de um babalaô. Toda energia ela tem que seguir uma direção. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, que toda vez que nós manipulamos qualquer tipo de ebó, ele vai abrir um portal. Então, se a execução for errada, vai dar problema. Tá? Então, através do babalaô e dos orixás, é que nós vamos auxiliar nisso e nos proteger nesse momento. Ao você sentar em um oráculo e consultar o Orumilá, então você precisa estar calmo e a mente tranquila, para que não deixe nenhuma atividade que esteja fora daquele ambiente atrapalhe o que você vai fazer. E nesse momento há uma incorporação, não é uma posse de um espírito para uma matéria, mas sim uma incorporação. Então o Orumilá está bem presente nesse momento e recebe um Odu e a influência em nossa vida já imediatamente. Esse motivo que os babalaôs dizem para ter muito cuidado ao ser lidar com o Odu. Não se deve invocar essa energia sem saber como manipulá-la. Não se deve gravá-la sem o devido cuidado. O conhecimento é importantíssimo para esse entendimento. Não se deve cantar sem saber o que está falando.
Para isso, as pessoas que trabalham através de Odu devem ser acumulador de axé para si. Então, quando eu digo que alguma pessoa para marcar o Odu tem que ter sido iniciado em Itelodu, é devido a isso. Porque essa energia ela fica muito em cima da gente, então ela precisa ser dividida. E só o Ibá vai conseguir fazer essa divisão dessa energia. Se ela ficar muito tempo acumulada na gente, a gente entra em Ibi, na negatividade. E pode entrar em vários tipos outros de Ibi, que eu vou falar também um pouco mais à frente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Mas se estamos tratando de uma mesma religião, de um mesmo Olodumare e de um mesmo Orumilá, qualquer sacerdote pode receber um Odu. Porque essa é a forma de trabalhar com Orumilá. Então, essa forma de se trabalhar com Orumilá, nesse aspecto de Odu, ele é muito relevante para todos nós. Um sacerdote de Lessé Orixá, que é o Candomblé, ele pode passar um ebó de Odu. O que ele não pode fazer é marcar o Odu. Porque ele precisa de um outro apoio que dá a ele a isso. Isso não é uma questão de competência ou incompetência. É só uma questão de que ele precisa ter passado por uma cerimônia para que ele receba esse axé, até mesmo nele mesmo, no corpo, para que ele possa fazer essa manipulação de Odu. Então, como ele influencia em nossa vida, o Odu? Primeiro, é a figura teológica de nós colocando diante de Olodumare para escolher o nosso destino. O objetivo de vida, como você gostaria de ser, a quantidade de filhos, um casamento, enfim, profissão. Então, as suas escolhas na vida, tudo isso. Então, esse objetivo de vida, como você queira chamar, sendo que podemos ser atendidos ou não, e recebendo deles outros objetivos, tendo Orumilá como testemunha. É menos controverso e mais aceitável. Assim como também é pouco controverso é o processo de escolha. Nós mesmos, e nosso Ori, na casa de Adialá. Então, quando chegamos à casa de Adialá, eu vou entrar nesse aspecto mais profundamente nos próximos vídeos de Ori. Eu vou fazer o vídeo de Ori e vou entrar mais profundo. Tá? Essa escolha, dependendo não da sorte, mas sim do sucesso dos nossos ancestrais conosco. Mas 2 pontos pode apresentar distintos. Os entendimentos que o caso de Odu e Orixá. Vamos então voltar a isso. Em relação ao Orixá, existem algumas visões sobre como é definido o Orixá. Você terá na sua vida. Ou acredito que seja um ponto, não discordando o conceito de que o Orixá faz parte de nós e do nosso Ori. E temos apenas um. Essa coisa que é a data de nascimento, tipo de vida, isso aqui, traz esse Orixá? Não traz. Isso eu já disse no outro vídeo. É uma bobagem. Muitos é conhecido, assim como nós, possuímos um pai e uma mãe. Orixá em 2 conceitos são enganos que são repetidos por muitas pessoas. As tradições religiosas e muita gente os tem como verdade. Porque aqui no Brasil se fala muito em tradição e Yorubá.
Essa tradição aqui no Brasil não existe. Então aqui eles podem dizer que é uma tradição afro-brasileira. Aí tá de comum acordo. Então, a atenção não são verdadeira. Outros mitos que também vamos descobrir é uma visão de que seja por caso. Então, se a visão de que seja por caso, é uma pessoa e outra pessoa são diferentes das outras. Até mesmo na forma de fazer seu ibar. Eles não são iguais. Isso é, o orixá nos aconselha plenamente em toda a nossa vida. Ou ele pode também, na hora da escolha, simpatizar com você. Então você nasce com aquele orixá. Minha opinião de que podemos habitar sobre duas visões primeiro é que o orixá seria nos designo em funções de um objetivo que escolhemos para a nossa vida e que Olodumare aceitou. O orixá seria, assim, um elemento facilitador na nossa vida e as características de orixá virão nos ajudar em nossos objetivos. Outra visão é o orixá ser um reflexo de ancestralidade, ser uma herança hereditária e assim somamos filhos de um ori, de um orixá com ori, de outro orixá. É meio complexo, mas com o tempo a gente vai entendendo isso. Nossos filhos seriam também ligados a um ou outro orixá. Essa ideia poderia ser estendida a um pouco mais distante na ancestralidade. Mas o orixá dos conceitos descendentes tem uma visão muito clara com Olodumare. Seria o reflexo dos seus pretendentes. Então nós podemos ainda escolher o nosso próprio orixá como herança genética. Essa visão não cria uma separação e nem uma repetição, continuando no mesmo orixá pelo resto da vida. Pelo contrário, em funções de suas ancestralidade, pode haver uma variação significativa nos orixás de cada novo ori. Eu não tenho ainda uma opinião mais firme sobre isso. Eu prefiro a segunda, apenas pelo aspecto de poder preservar a característica de orixá. Ser uma filosofia, cria-se um arquétipo para isso. As pessoas têm o âmbito de associar o orixá a gente mesmo. Olha para mim, por exemplo, qual é o tipo de orixá que eu tenho? Então, o orixá ser um facilitador na nossa vida, mas também reforça a família e a linha familiar. Mas nenhuma dessas visões implica em nenhum problema ou trabalho, qualquer coisa assim. Tanto podemos ser um orixá que nos ajude como qualquer orixá de família. Por exemplo, isso aqui é muito simples. Na África, por exemplo, nem todo mundo tem a quantidade de orixá que tem aqui no Brasil. E nem todo mundo tem orixá, mesmo iniciado em Fá. Quando se quer dar um ebó ou fazer um adimum, qualquer tipo de comida para um determinado orixá, e você não tem em casa, ou você vai fazer ele separado, mas se for necessário aplicar esse ebó num ibá, ele vai no vizinho. O vizinho tem lá o orixá, ele vai lá e faz o ebó lá. Aqui no Brasil, ninguém pode ver o santo seu, ninguém pode estar no quarto santo, ninguém pode isso. Na África fica tudo aberto. Você entra, paga o dono da casa, faz o ebó e vai embora. Depois retorna no outro dia para despachar. É isso que eu estou querendo dizer com relação a esse texto aqui. Tá? Então, qualquer missão de uma vida como outra, porque essa especialização de orixá em funções não é bem assim na prática. E que também podemos sempre recorrer a qualquer orixá, independentemente do qual seja o nosso. O orixá original, temos que lembrar que o orixá mais importante é o nosso ori.
e ele que está antes de qualquer orixá. Então, o Ori é o primeiro, é primordial. Não vou entrar muito nisso, mas quando eu for fazer o vídeo de Ori, eu vou entrar muito nisso. E para nós é mais importante do que qualquer orixá, inclusive o nosso próprio. Aquele que faz parte do nosso Ori. Outro ponto novo inclui uma ilusão de Odu nesse processo. Isso pode ser menos consensual. É como existe um Odu de nascimento que carregamos, reconhecemos porque ele só será verificado no nascimento. Nós temos que reconhecer que temos uma influência de um Odu em nossa vida. Um Odu nato. Então, esse Odu, ele só é sacado ou verificado quando você vai fazer a iniciação de Ifá. Então, aquela cabala, anteriormente que eu já tinha dito, ela não dá o seu Odu pessoal. Então, só repetir aqui, a cruz, tá, é feita porque nós não passamos pelo Exedaiê. Então, temos que fazer a cruz dentro do candomblé, de Lessé Orixá. Tá? Então, se vamos nos iniciar na religião, nós recebemos um outro Odu. Então, no Exedaiê, você recebe um Odu que ele pode mudar. Se fizer o Ixefá, ele também pode mudar. Se você faz o Moifá, também pode mudar o Odu. Ou não. Isso depende muito do quadro. E assim, na iniciação de um Iaô, você determina qual o Odu daquele Iaô. Então, essa determinação daquele Odu de Iaô é o Odu que trouxe a obrigação. Tem que saber qual o Odu que trouxe a obrigação. A prática maior aí é fazer Ebó-Ossá ou Ebó-Odi. Mas, pelo que eu tenho lido e estudado há bastante tempo, o que deve ser feito assim dentro de uma coerência sacar o Odu da obrigação. Então, qual o Odu que trouxe a obrigação? Porque é ele que vai determinar tudo aquilo que vai fazer na obrigação. E isso é muito importante. Talvez mais para frente, depois que eu terminar a Ori, eu entro nessa questão que eu não quero entrar muito para não criar muita polêmica. Senão você está achado de maluco, de tantas palavras negativas que eu não estou querendo assumir isso não. Então, dessa forma, a iniciação é um novo nascimento. Você ganha um novo Odu de nascimento. Será sempre o Odu Meiji. Nesse caso do candomblé. No caso de Ifá, pode ser Omó. Porque, infelizmente, pouco uso, isso é pouco usado no candomblé. Eu me lembro quando fiz a minha iniciação, há 45 anos atrás, eu tive essa oportunidade de ter meu Odu da minha obrigação. E foi fundamental para a minha vida. Essa informação acaba sendo pouco utilizada, mas uma informação relevante somente irá aparecer no processo feito do Iaô. Para o Babalô é a mesma coisa, ele irá ter um Odu como Auó e o mesmo ou outro como um Babalaô. Aí pode surgir a questão mais para tanto Então, Odu, afinal, qual é o Odu? Essa é uma situação muito importante. Então, quando você vai jogar, o Odu é muito importante porque ele vai dar a direção corretamente do ebó. Se você reparar que eu disse anteriormente as marcas do Odu, que eu vou botar agora nesse novo vídeo, no final dele, vocês vão reparar que são duas marcas. Cada marca dessa vai corresponder a um elemento: fogo, terra,
água e ar. Então é baseado nesses elementos que vocês vão executar o ebó. Então por isso que é muito importante ter várias informações com relação a isso. Não pode deixar isso escapar, de maneira alguma. Porque é esse que vai trazer a pessoa para o seu próprio destino. Então a responsabilidade é muito grande. A resposta é muito simples. Odu, afinal, qual é o Odu? Estamos em todos esses nossos casos, em todos os nossos caminhos, ligado, interligado. Odu está na nossa vida, em nossa alma, na nossa áurea, como queira dominar. Com a mesma coisa está ligada ao orixá. É o mesmo. E tudo passa por Ori. Ori é o primeiro. É o primeiro que se faz tudo. Ele que autoriza o que vai ser feito na gente. Então, é muito importante respeitar cada cabeça que vai lá. Não queria falar, toda hora nesse negócio de Ori. Mas o Ori, ele determina a nossa vida. Porque lá é onde está escrito o nosso destino. Então, e tem que tomar muito cuidado com cada cabeça, porque pode ter cabeça maior do que a sua, espiritualmente falando. Tá bom? Você pode ter 50 anos de santo e tarará e pururuca, mas se aquele Ori for maior que você, ele te destrói. Eu estou falando isso com muita propriedade. Então a resposta é muito simples. Estamos em todos esses casos ligados com a mesma coisa e com a mesma finalidade. No caso de um babalô, o Odu é o signo divino, que marca a sua vida com um auó, com um sacerdote. A qualidade e o desfeito das coisas que fará melhor ou pior em sua vida. Mas, quando esse Odu ele é sacado, toda a parte positiva dele vem de encontro a você, não mais a negativa. E esse axé, ele fica transbordando na gente. É uma sensação maravilhosa. É uma pena que poucos que já fizeram iniciação não perceberam isso. Como é tão maravilhosa essa energia. É uma paz interior impressionante. O encontro com você mesmo, onde você se conhece de verdade. E isso é divino. Divino. Então, o Odu, ou seja, atraído a axé, como estiver ajudando o Ori de outra pessoa, encontrará o seu rumo na vida. Então, toda vez que você vai ajudar uma pessoa, você tem que levar ela para encontrar esse caminho dela. Eu disse isso muitas vezes, parece que estou muito repetitivo, mas é a pura verdade. Então, quando estiver ajudando essa pessoa a afastar ou controlar a influência de adjekas, toda essa parte negativa que for invocada contra ela, e etc., fazendo isso, realizará para o qual o seu Odu foi destinado. Então, todo babalô tem um caminho e uma direção para poder seguir. E o meu, por exemplo, é instruir e iniciar. A tradução do meu nome de Ifá nasceu para presentear. Então, cada um tem um caminho. Se a gente conseguir seguir esse caminho, a nossa vida é próspera, muito próspera, de axé, de defesa, de tudo. Então, se procurar fazer outras coisas e vai trabalhar em área ou atividade mesmo afim, essa energia do seu Odu, talvez pare. Então, o Odu, quando te aconselhar a seguir um determinado caminho, siga-o, porque é a melhor coisa que você tem que fazer. Porque você não seguindo traz muita negatividade, você não vai ter êxito naquilo que você vai executar.
Então, por isso é muito importante essas recomendações. Ficar prestando atenção, não dar mole para isso, ficar ligado. Dessa maneira, o Awó de Ifá recebe um Odu porque essa energia está marcada. Ele será útil na construção de sua vida religiosa. Vai ajudá-la a observar que foi o mesmo motivo que levou o Odu a ser designado nesse Ori, antes de virmos ao mundo. Devemos sempre lembrar que entre nós existe um paralelo. Que eu acho que sim, mas eu acredito muito nisso. Existem dois mundos paralelos, como o útero feminino. O útero é o desenho de uma cabaça, onde é dividida as duas partes. Também vou falar nisso bastante. Lá habita um grande orixá, chamado Yeyeomowo, que alimenta a criança no útero. Cada vez que eu falo nisso, fico até um pouco emocionado. Então, o que faz uma explicação aplausível e coerente? Assim, os processos são milenares. O Odu que se referimos, recebemos antes de nascermos como um grande abraço e uma grande alegria. Que o sacerdote, enquanto recebe um Odu para ser sua marca espiritual, auxiliará e ajudará a orientar nesse caminho de Odu que recebemos ao nascer. E mesmo para a nossa vida, temos um objetivo a ser realizado. O Odu nos dará as mesmas coisas. A mesma coisa vale para o orixá. O orixá que temos é muito importante na vida religiosa. Que vamos levar, mas veja, uma coisa é orixá para a pessoa comum, leiga. Outra coisa é um sacerdote, uma pessoa que inicia para levar adiante uma missão, é diferente da vida comum. Então, todo mundo que está no meio sabe que é necessário o sacerdote de cada orixá. É diferente de casa ou não. A cada tipo de orixá é destinado ao mesmo tempo a semelhança de si e o tipo de pessoa e os problemas que um sacerdote terão ter. E uma determinação de orixá traz para si. Esta é muito ligada ao próprio orixá, ao axé desse orixá. No caso de uma consulta de Ifá é a mesma coisa. Ao consultarmos Ifá, recebemos um Odu. Aquele Odu irá temporariamente ajudar na situação daquela pessoa e ajudá-la a resolver os seus problemas. E também, necessariamente, aquele que veio resolver os problemas, conte os seus problemas. Fale sobre ele. Abra o seu coração, porque dali não pode sair nenhum tipo de segredo. Aquele que veio resolver, mas o que Orumilá entende que ele tenha, no caso, é o Obê, o Fum, vai ter sempre a preferência para resolver. Então, quando vocês jogarem o Ebó, se cair o Fum, algumas pessoas conhecem como Dionire, o B, aliás, conhece como Dionire e o Fum. Então, nesse caso, ele tem a preferência do Ebó. Tá? Dessa maneira, é considerado que o ciclo fecha e os fatos têm a coerência com o conceito. Isso pode voltar a uma questão que me preparou esse presente na sua postagem. O Odu, veja bem, um Odu novo, um Odu velho, ele vai te ajudar energeticamente, primariamente. Então isso é muito elementar, que Orumilá, o Olodumare, que aqui trouxe isso para que a gente pudesse utilizar e ajudar o próximo.
O orixá, através dos procedimentos que o Babalô irá realizar, essa energia para nós beneficiará de forma precisa. Quando um babalô acha esse caminho, isso serve para todos. Quando eu falo babalô, estou me referindo às outras categorias também de sacerdote. Eu não quero aqui também ficar dizendo que Ifá é o que vai dar sustentar uma vida de cada um, não é isso. Ifá é uma filosofia que ele mostra o caminho que você tem que seguir, mas a escolha vai ser sempre sua. Você que tem que escolher se vai por um caminho ou se vai por outro. Então, como vou repetir aqui mais uma vez, Ifá vem para agregar e é assim que tem que ser, agregar. Bom, eu sou sempre muito cuidadoso em compartilhar as coisas, mas não posso também ficar calado, porque eu tenho muita coisa para poder passar. E tem alguns conceitos de vida que talvez não agrade a todos. Mas toda essa minha avaliação entre uma coisa e outra, ela foi oriunda da minha vida, da minha experiência. De todas as pessoas que eu já cuidei, por onde eu passei, aquilo que eu fiz. Então nós erramos, nós acertamos, nós melhoramos. Minha primeira iniciação em Fá não foi como hoje. Os meus primeiros iniciados já não iniciam como iniciei antes. Isso é uma transição normal. Não tem nada de errado nisso. A gente tem que caminhar assim. A gente lança a peleia, às vezes a gente fica equivocado com uma situação, aí achamos melhor fazer daquela maneira e acaba não tendo o êxito necessário para isso. Então, o que eu peço a vocês é que mantenha o cuidado. Tá? Pense bem, use a inteligência, a paciência. E isso vai ser de muito benefício. Analise as coisas com cautela e com calma, antes de executar o ebó. Então, vou encerrar o oráculo. Agora eu vou fazer outras gravações com relação ao Ori, as próximas agora. E dizendo que, por favor, assine nosso canal, né, que nos ajude aí a fazer esse trabalho, que é muito importante para todos. E fica aqui o meu forte abraço. As informações estão na descrição aí abaixo. Então, qualquer dúvida, vocês têm a liberdade de me chamar aí pelo WhatsApp, por e-mail, tá? E que fiquem todos na paz de Orumilá e muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço.